paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. E hoje nós vamos iniciar mais um livro dos profetas menores, o livro de Amós. E nesse livro nós vamos ver que durante um tempo de prosperidade, esse profeta de Judá pregou aos ricos líderes de Israel sobre o juízo de Deus e insistia que passassem os, aleluia, que pensassem nos pobres e oprimidos antes de pensar em suas próprias satisfação. Aleluia, nós vamos estar lendo o capítulo 1, 2 e 3 de Amós. Aleluia. Esta é a mensagem a respeito do povo de Israel, que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Joroboão, filho de Josias, era rei de Israel. Amós disse: No monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham e tudo seca no monte Carmelo. Deus condena as nações vizinhas. Síria, capítulo 1 de Amós. O Senhor Deus diz: o povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles torturam o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles roda como pontas de ferro. Por isso eu vou pôr fogo no palácio do rei Azael, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei os portões da cidade de Damasco e acabarei com os governadores de Biqueate-Avém e de Bet-Eden. O povo da Síria será levado como prisioneiro para a terra de Quim. Eu, o Senhor, falei. Filisteia, o Senhor Deus diz: o povo de Gaza tem tido cometido tantos pecados, tanto mesmo que eu tenho de castigá-los. Eles levaram como prisioneiro todo o povo de uma região, os venderam como escravo ao povo de Edom. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Gaza, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Vou acabar com os reis de Asdod e de Asquelon. Destruirei a cidade de Ecrom e acabarei com todos os outros filisteus. Eu, o Senhor, falei. Tiro, o Senhor Deus diz: o povo de Tiro tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-lo. Levaram como prisioneiro para Edom todo o povo de uma região com o qual tinha feito um acordo de amizade. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Tiro, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Edom. O Senhor Deus diz: o povo de Edom tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-lo. Fizeram guerra contra os seus irmãos, os israelitas, e não tiveram dó e nem piedade. A raiva dos edomitas não parou, e eles conservaram o seu ódio para sempre. Por isso eu vou pôr fogo na cidade de Temã, e esse mesmo fogo destruirá também a fortaleza de Borsa. Amon, o Senhor Deus te diz: o povo do país de Amon tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-lo. Na guerra para conquistar mais terras na região de Gileade, eles rasgaram as barrigas de mulheres grávidas. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Rabá, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Haverá batalhas violentas e gritos, homens lutando. O rei e as autoridades serão levadas como prisioneiros. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 2 de Amós. Moabe, o Senhor Deus te diz: o povo de Moabe tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Profanaram o corpo do rei de Edom, queimando até virar cinza. Por isso eu vou pôr fogo no país de Moabe,
e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Queriote. Haverá batalhas violentas, gritos de soldado e som de cornetas, e o povo morrerá. Acabarei com o rei e com as autoridades de Moabe. Eu, o Senhor, falei. Judá, o Senhor Deus diz: o povo de Judá tem cometido tantos pecados, tantos mesmo que eu tenho de castigá-los. Eles rejeitaram a minha lei, desobedeceram os meus mandamentos, adoraram os mesmos deuses falsos que os seus antepassados adoraram. Por isso, eu vou pôr fogo na terra de Judá, e esse mesmo fogo destruirá as fortalezas de Jerusalém. Deus condena Israel. O Senhor Deus diz: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tanto mesmo que eu tenho de castigá-lo. Vendem como escravo pessoas honestas que não podem pagar suas dívidas, e até aqueles que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Persegue e humilha os pais e filhos, tem relações com prostitutas nos templos pagãos, e assim envergonha o meu santo nome. Perto de qualquer altar pagão, ele se assenta sobre roupas que recebem como garantias de pagamento. Dúvidas e comem dos sacrifícios oferecidos a ídolos, para comprar vinho que bebem no templo de Deus, do Deus deles. Usa o dinheiro que receberam muitas injustiças. Será que vocês já esqueceram o que fiz com os amorreus? Eu destruí aqueles homens que eram altos como os cedros e fortes como os carvalhos. Acabei completamente com eles. Fui eu que tirei vocês do Egito, que os guiei 40 anos pelo deserto e que lhe dei a terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, aleluia, e outros para serem narizeus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Mas de anunciar a minha mensagem. Aleluia, não foi isso mesmo que eu fiz? Mas vocês dão vinho aos narizeus e proíbe os profetas de anunciar a minha mensagem. Pois bem, eu vou amontoar castigos em cima de vocês, e vocês vão ranger os dentes, como range uma carroça carregada de trigo. Os que correm depressa não poderão escapar, os fortes perderão toda a força e os corajosos não salvarão a vida. Os homens armados de arcos e flechas não vencerão e não escaparão com vida, e nem os fugirão a pé, e nem os que fugirão montados a cavalos. Naquele dia até os soldados mais valentes jogarão fora as suas armas e fugirão. Eu, Senhor, estou falando. Capítulo 3 de Amós. O povo de Israel, escute o que o Senhor Deus diz a respeito de vocês, o povo que ele tirou do Egito. No mundo inteiro vocês são o único povo que eu escolhi para serem meu. Por isso tenho de castigá-lo por causa de todos os seus pecados que vocês cometem. O profeta não pode calar. Por acaso duas pessoas viajam juntas sem ter combinado antes? Será que o leão runge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada? Será que um passarinho cai numa armadilha se não estava armada? Será que uma armadilha se desarmarra sem ter pegado algum animal? Quando tocam a corneta do alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus tenha feito acontecer? Por acaso o Senhor Deus fez alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Quando o leão runge, quem não fica com medo? Quando o Senhor Deus fala, quem não anuncia a sua mensagem? O castigo das cidades de Samaria. Anuncie nos palácios de Asdod, do Egito o seguinte: reúna-se nos montes que ficam ao redor de Samaria,
e veja a desordem que existe na cidade e os crimes que são cometidos. O Senhor Deus diz: o povo de Samaria não faz nada com honestidade, e os seus palácios estão cheios de coisas roubadas e com violência. Por isso, Senhor, aleluia, secarão o seu país de destruição e as suas fortalezas serão levadas embora. Tudo o que há nos palácios. O Senhor Deus diz: quando o leão pega uma ovelha, às vezes o pastor somente consegue salvar duas pernas ou uma orelha. Assim também serão salvos somente, aleluia, os moradores de Samaria, que agora descansam em camas de luxo. Escuta o que eu digo e acuse o seu povo, ó descendente de Jacó. Diz Deus, o Senhor Todo-Poderoso: quando eu castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel, as quatro pontas de todas os altares serão inferno, e adverão as caixas luxuosas, aleluia, as casas enfeitadas de marfim, todas elas serão destruídas. Sou eu, Senhor, que está falando. Apocalipse capítulo 6. Aleluia. Apocalipse capítulo 6. Os selos. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer, com voz forte, com barulho de trovão: venha, olhe. Eu vi um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo, e eu vi o segundo ser vivo a dizer: venha. Aí saiu outro cavalo que era vermelho. O sangue do cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras, e de que recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha, olhe. Vi um cavalo preto, o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que você ganha no dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misture água no vinho, e nem falsifique os azeites. Depois o cordeiro quebrou o 4 selo, e ouviu os 4 ser vivos dizer: venha. Olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava Morte, e o mundo dos mortos seguia. Receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio das guerras, fome, doença e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o 5º selo, e vi debaixo do altar as almas do que tinham sido mortas, porque havia anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: o Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás, condenará os que na terra os mataram. Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. E em seguida vi o cordeiro quebrar o 6º selo. Ouvi um violento terremoto, o sol se tornou negro, como uma roupa nova de luto, e a lua ficou toda vermelha com sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares,
Aleluia, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravo ou livre, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, gritava para os montes e para as rochas: caia sobre nós e nos esconda dos olhos daquele que está sentado no trono e nos proteja da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira de Deus, da ira deles. Quem poderá aguentá-los? Essa foi a nossa leitura do dia 15 de dezembro de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe através da sua poderosa palavra.